Serviço Divino de Palavra, domingo 7 de fevereiro de 2021, Apóstolo Bonaite. Amados irmãos e irmãs, amados servos, para esta manhã temos um texto que está escrito em Mateus, no capítulo 5, no versículo 3, e que diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Até aqui. Amados irmãos, amadas irmãs, queridos servos, sejam todos bem-vindos à casa de nosso Pai Celestial nesta manhã. Mais uma vez, com alegria, amados, podemos nos reencontrar diante do altar do Senhor. E não viemos aqui porque já é um costume da nossa parte, aos domingos pela manhã, estarmos diante do altar. Mas viemos, amados, porque precisamos ouvir de Deus alguns conselhos, alguns ensinamentos. Queremos ouvir do Senhor uma palavra de conforto, de consolo. E novamente dizendo, especialmente aqueles que estão passando pela dor do luto, sabemos o quanto isto é difícil, não podemos dimensionar a dor que cada um sente, porque cada um tem esta dor de uma forma diferente, sente ela de uma forma diferente, mas o Senhor é aquele que pode nos consolar em cada momento das nossas vidas e em cada circunstância da nossa vida. E também temos cada um de nós as nossas lutas, as nossas circunstâncias, e precisamos que o Senhor fale conosco, e precisamos que o Senhor nos alente, precisamos que o Senhor nos console também nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas nossas circunstâncias. Mas para que nós possamos atingir esse ápice, nós precisamos ter dentro de nós crescente aquela situação do presente que nosso Senhor Jesus, que Deus tem dado para cada um de nós nas nossas vidas, que é a fé. Um presente maravilhoso, amados, que nos concedeu para que nós possamos cuidar. Podemos pensar nesta fé como algo pequenininho que Ele coloca dentro do nosso coração e que nós possamos fazer com que isto vá crescendo e se desenvolvendo a cada dia, para que nós não nos desviemos do caminho que o Senhor tem instaurado para nós, para alcançarmos então a eternidade com o Senhor. Amados, esta palavra que nós temos para esta manhã é tirada do Sermão da Montanha. São as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, e relendo diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, aqui já está nos dizendo que nós precisamos ser pobres de espírito para podermos alcançar o reino dos céus. Talvez esta palavra ficaria, em primeiro lugar, soaria um pouco estranho para nós. Como ser pobre de espírito? Se nós observarmos o Sermão da Montanha, quando o Senhor Jesus estava falando com aquelas pessoas, quando ele viu aquela multidão se aglomerando ali, ele subiu num monte para poder então realizar este sermão e iniciou. Esse é o terceiro versículo do Sermão da Montanha. E iniciou com estas palavras de bem-aventurança. E sabemos que bem-aventurado é bem-aventurado aquele que tem uma grande alegria dentro do seu coração. Uma grande alegria por ter sido eleito Filho de Deus, uma grande alegria por ter recebido o batismo com água, uma grande alegria por ter recebido o batismo com o Espírito Santo, uma grande alegria nas congregações que já se podem compartilhar a ceia do Senhor, você pode compartilhar a Santa Ceia. E nós ainda que estamos com as transmissões, também temos uma grande alegria, porque através das transmissões o Senhor também nos perdoa os nossos pecados, de acordo com a fé que levamos dentro do nosso coração e de acordo com a disposição que temos também para o perdão. O perdão não é unilateral, ele é bilateral. Devemos perdoar para sermos perdoados. Mas o Senhor, quando iniciou este serviço divino, esse sermão da montanha, ele
falava com aquele povo e ele falava dessa pobreza. Mas vamos destacar, amados, que não precisamos ser pobres, ou não é que deveríamos ser pobres materialmente para podermos alcançar a salvação. Não está atrelado. E tampouco sermos ricos para alcançarmos a salvação. Não está atrelado. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada a ver o nosso material com o nosso espiritual. Eles andam em paralelo. Então, se Deus nos dá as possibilidades de crescimento material, porque desenvolvemos uma profissão que nos pague bem, se desenvolvemos um trabalho que nos pague bem, não há nada de mal nisto. O que nós não podemos estar é escravos, sermos escravos do material. Está escrito em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, se vocês quiserem ali confirmar isto: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o demais lhe será acrescentado. Então o Senhor já está nos acrescentando o demais. A sabedoria para a nossa profissão, um comerciante bem-sucedido, um empresário bem-sucedido. Isto é perfeitamente lícito, mas não nos deixarmos ser escravos por isto, porque sabemos também que ao partirmos desta terra, daqui nada levaremos, sequer o nosso corpo. O pó, ele volta à terra de onde veio. A alma e o espírito, eles vão ao cuidado do Senhor, de onde ele veio, até o dia do reencontro com Cristo. Este é o ponto. Então, quando o Senhor falava com aquelas pessoas ali, ele não estava dizendo, não estava chamando eles de pobres, porque não tinham bens. Ou não estavam chamando de ricos porque tinham bens. Porque sabemos, e a Sagrada Escritura relata, muitos ricos que se achegaram ao Senhor. Em Lucas, no capítulo 8, versículos 1 a 3, fala assim: E aconteceu depois disso, que andava na cidade, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com suas riquezas. Então, famílias ricas também davam suporte financeiro ao Senhor para que ele pudesse fazer o seu trabalho. E nem por isso para elas estavam garantida a salvação. Mas então, de que pobreza o Senhor estava falando para aquelas pessoas? Estava falando... Quando falamos da pobreza de espírito, como diz aqui, bem-aventurado o pobre de espírito, vamos colocar bem-aventurado o humilde de espírito, porque quer dizer que, quando nós nos colocamos numa posição de pobreza de espírito, nós estamos nos colocando numa posição que nós entendemos que somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. E queremos ter este reconhecimento sempre. E não queremos mudar este pensamento. E não queremos fazer de forma diferente. Nós temos um exemplo na Sagrada Escritura de um casal que conhecemos muito bem, Adão e Eva, que queriam vamos colocar que eles queriam se libertar de Deus. E nesta condição de quererem se libertar de Deus, entender que eles podiam discernir pelo bem e pelo mal, eles acabaram se levando ou se auto-levando à destruição. Então, amados, nós não queremos essa liberdade. Não nos interessa esta liberdade de Deus. Nós queremos estar, sim, debaixo das mãos abençoadoras de Deus, para que Ele possa nos conduzir, para que Ele possa nos alimentar, para que Ele possa nos estruturar espiritualmente, para que no dia da vinda do Seu Filho estejamos prontos para poder adentrar a este reino.
Não fazermos como Adão e Eva fizeram e se deixaram ser enganados pelo espírito das trevas. Gênesis 3:5. Porque Deus sabe que isso o príncipe das trevas falando para eles. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes os frutos da árvore proibida, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Grande mentira! E ele conseguiu dobrar a Eva, a Adão, com essa grande mentira. Existe uma verdade aqui ainda. Eles iriam conhecer o bem e o mal. E conheceram. Isto sim. Nós, amados, nos dias de hoje, quanto que o príncipe das trevas não se achegue nos nossos ouvidos e quer nos desviar do nosso caminho. Nós temos um propósito firme, nós temos uma promessa do Senhor, e essa promessa é para nos levar com Ele, para que nós possamos sentarmos num trono junto com Ele. E o príncipe das trevas, ele vem incessantemente travando e falando nos nossos ouvidos que não precisa tudo isso, não é necessário tudo isso. Olha, vocês veem, agora eu estou mais dizendo ainda que não é tão necessário. Você vê o que está acontecendo? Muitos agora estão recebendo só por transmissões a palavra, mas estamos recebendo a palavra que alimenta a nossa alma. E não podemos nos desvencilhar disto. Não podemos cair nesta armadilha. Nós, volto a dizer, amados, nós queremos sim estar debaixo do jugo, ou debaixo das mãos abençoadoras de Deus, não do jugo da escravidão. O serviço divino que o apóstolo Reinaldo realizou na semana passada falava da liberdade em Cristo. É isto que nós buscamos, esta liberdade em Cristo plena. Mas também dizia na semana passada que não devemos viver no mundo materialista. Vivemos no mundo materialista. Não tem como, nós não vivemos numa bolha. Mas nós não podemos deixar com que isso impregne a nossa vida. Nós queremos estar em plena comunhão com Deus, saber que somos dependentes dEle e queremos colocar a nossa vida à sua disposição. E queremos colocar a nossa alma e o nosso coração à sua disposição. Porque Ele nos dá a promessa de salvação. Essa salvação é a tal da liberdade que nós buscamos. Sempre buscamos. Aprendemos isso anos a fio, amados. E não queremos agora desistir dessa liberdade. Não queremos cair também na mesma armadilha que o povo de Israel caiu quando foi liberto do povo do Egito. No meio do caminho, esmureceram, fizeram um bezerro de ouro. Ali também estava o príncipe das trevas, está vendo? Moisés abandonou vocês aqui, e agora? Vocês não têm o que comer, vocês não têm o que beber, vão todos morrer por aqui. Ah não, então vamos adorar o bezerro de ouro como se ele fosse levar a salvação para aquele povo. E a salvação estava em Deus. Tanto é que Deus fala para Moisés, vá lá e conserte isso, para que não estrague ainda mais. Para que eles possam chegar na terra prometida. Nós estamos caminhando para a terra prometida, para a cidade santa, para Jerusalém celestial. Então queremos sim ser pobres de espírito. Novamente, sermos humildes de reconhecermos que dependemos de Deus. Isso é ser pobre de espírito. Deixar com que Deus possa nos guiar. Deixar que os anjos possam nos orientar para chegarmos ali naquele lugar. Não queremos fazer as coisas da nossa cabeça, amados. Adão e Eva tentaram e fracassaram. Se nós também achamos que para sermos livres, para que nós possamos ser felizes, para que possa haver alegria na nossa vida, nós precisamos nos libertar de Deus, nós estamos redondamente enganados.
Nós precisamos viver em plena comunhão com o nosso Criador, com o nosso Pai. Não tem outra forma. Não há outra forma. Muitos nos dias de hoje dizem, não, eu já ouvi amados dizerem, o meu Deus é o dinheiro. Se tenho dinheiro, eu tenho Deus. Se não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Eu lamento ouvir uma posição desta. Vamos nos lembrar daquele agricultor que tinha muita colheita para fazer. E o que ele resolveu fazer? Derrubou todos os seus celeiros, porque ele tinha muito que colher e não teria como guardar ali. Construiu novos celeiros. Depois de terminada a colheita, bom, agora estou tranquilo, estou abastado. E o que o Senhor falou para ele? Pobre e nu, mal sabes que esta noite pedirei a tua alma? É desta forma que nós queremos nos posicionar? Angariar, para chegar num posicionamento, estou farto, estou abastado. E dali então, partimos para a eternidade e não usufruímos de tudo aquilo. Amados, volto a dizer, vamos deixar bem claro, o Senhor nos dá inteligência, o Senhor nos dá capacidade para que nós possamos crescer, para que possamos ter bons empregos, para que possamos ser bem-sucedidos, para que nós possamos estar firmes, materialmente falando, porque o que nós falamos ali, o que lemos, o que lembramos em Mateus 6,33, volto a dizer, não sejamos escravos da matéria. Então, que nós possamos estar sempre com Cristo dentro do nosso coração, que Cristo seja o nosso exemplo, que Cristo seja aquele que nos ensina, que Cristo seja aquele que nos dá as condições para podermos andar de uma maneira que agrade a Deus. Então, isso significa seguir o exemplo de Cristo, nós podemos estar conforme aquilo que Cristo fez por nós. Ele fez um sacrifício por nós, para tirarmos o peso, nos tirar o peso do pecado. Deus ama tanto a sua criação que deu o seu Filho em sacrifício. E ele não desistiu. No último momento, na sua oração pontifical, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, senão a tua. Então ele não desistiu. Deixou a decisão para Deus, para o Pai, para o Criador. E conhecemos a história. E conhecemos o benefício que essa história nos traz. E queremos tomar desse benefício, hoje e sempre. Então, amados, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Então, sejamos pobres de espíritos, porque teremos uma grande alegria e estarmos no salão das bodas, estarmos com o Senhor Jesus, estarmos no trono de graça que Ele tem preparado para nós. Amém.